No capítulo 1, Joe Stott aborda, ele fala sobre inconformismo. É bem interessante isso aqui. Esse capítulo 1 nós temos, deixa eu ver quantas páginas aqui, 5 páginas praticamente, não vou lê-las, apenas alguns trechos. Mas o capítulo 1 começa da seguinte forma. A primeira característica que eu quero considerar sobre o discipulado radical, ou discípulo radical, é o inconformismo. Deixe-me explicar. A igreja tem a dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver e servir e testemunhar no mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo e nem sacrificá-la nos conformando com ele. Ele diz que tanto o escapismo quanto o inconformismo são proibidos para nós. A frase que ele utiliza que eu gostei muito aqui é: não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando ao mundo. E é isso que a grande maioria faz. A grande maioria tenta, eu preciso levar uma vida santa. O que eles fazem? Eles se afastam completamente do mundo. Outros fazem o quê? Se conformam, é assim mesmo, né? Então pronto. Se conformam e se moldam ao mundo. Essa é a grande questão. Então olha só, ele vem colocando aqui, aí eu acho interessante aqui, eu gostei muito que ele faz a seguinte comparação. Ó. Esse tema fundamental, na página 14, se repete nas 4 principais seções da Bíblia. Lei, profetas, o ensino de Jesus e os ensinos dos apóstolos. Ele divide essas 4 formas da Bíblia. E aí ele dá um exemplo para cada uma dessa daqui. Mas no final dessa página 14, diz assim, ó, assim, quais as tendências contemporâneas que ameaçam nos tragar, as quais devemos resistir? Consideremos 4. Então ele fala sobre 4 tendências, 4 situações que acontecem no nosso dia a dia prático e a gente tem que prestar atenção para a gente não cair nisso. A primeira delas é o pluralismo, ok? O pluralismo afirma que todo ismo tem o seu valor e merece nosso respeito. Portanto, ele rejeita as alegações cristãs de perfeição e singularidade e entende a tentativa de converter qualquer pessoa, que dirá todas, ao que julga ser simplesmente nossa opinião, ou seja, uma atitude de arrogância total. Quando ele fala sobre pluralismo aqui, o que é que ele está fazendo? Ele está colocando a ideia de que o mundo vem com esse negócio de que não, todos os caminhos levam a Deus, né? Essa é a sua verdade, a minha, mas o Deus é o mesmo, né? Essa é apenas uma diferença que nós temos que saber conviver, tudo tranquilo e tal, porque o Deus é o mesmo. Trazendo a ideia de que toda crença ela é muito bem válida. Por quê? Porque toda crença leva a gente a fazer o bem. Então o pluralismo foge do padrão. Foge do padrão. E essa é uma problemática. Porque, como eu sempre digo para vocês, o conceito cristão, a fé cristã, ela não é inclusiva, ela é exclusiva. Ela é exclusiva, não é inclusiva. As pessoas estão aí fora gritando para serem bem aceitas por esse mundo e aí caem, né, nesse conformismo, gritando aos 4 ventos aí, olha, a igreja é inclusiva, venha todo mundo, porque Jesus morreu por todo mundo, etc. Tal. Parte disso é uma grande verdade e parte é uma grande mentira, porque a igreja ela não é inclusiva, ela é exclusiva, ela tem um padrão definido, ela não é relativa, ela não relativiza a verdade não é o escrito que está na Bíblia aqui, mas é a pessoa de Jesus. Agora, o pluralismo tenta trazer a ideia de que tudo está tudo ótimo, tudo perfeito, ok? Importante é você ter o seu pensamento, eu ter o meu pensamento e acabou. É uma busca por aceitação, em grande parte, isso acontece. Olha só. Como então deveríamos responder ao espírito de pluralismo? Com muita humildade e sem qualquer indício de superioridade pessoal. Nós não somos superiores porque somos cristãos. Porém, devemos continuar a afirmar a imparidade e perfeição de Jesus Cristo, pois ele é singular em sua encarnação, o único Deus homem, singular em sua expiação, somente ele morreu pelos pecados do mundo, e singular em sua ressurreição, somente ele venceu a morte. E sendo que em nenhum outra pessoa, a não ser em Jesus de Nazaré, Deus se tornou humano em seu nascimento. Carregou os nossos pecados e triunfou sobre a morte em sua ressurreição. Ele é singularmente
competente para salvar os pecadores. Ninguém mais vai ter essa perfeição. Assim podemos falar sobre Alexandre o Grande, Charles, o Grande Napoleão, etc. E tal. Agora Jesus é o único que ele vem trazendo aqui. Esses outros não são. Não existe ninguém como ele. Então a ideia do pluralismo é muito perigosa. É muito perigosa. Ok? Muito perigosa mesmo. O segundo ponto que ele aborda aqui é o materialismo. E aqui vai um recadinho aqui para o user, ok? Que não tem nada para fazer pela manhã e está com a gente aqui nessa live de devocional. Sabe, cada centavo que as pessoas ofertam para os nossos projetos compram meninas que são vendidas como escravas sexuais. Você sabia disso? Você sabia disso? Cada pessoa que entra em um curso ou na escola que a gente tem sustenta missionários que ficam no Afeganistão, no Iraque, no Irã, em lugares assim, no sertão do Nordeste, onde eu vivi por muitos anos, ok? Em tribos indígenas. Dá uma entradinha no site, você vai ver as milhares de fotos e as centenas de projetos que a gente faz e sustenta também há 20 anos já, na modinha de internet, há 20 anos já, ok? Por isso nós estamos falando sobre inconformismo aqui, porque nós não nos moldamos a esse mundo. A ideia de conformismo é: eu ganho a forma desse mundo e aí me torno um idiota. Ganho a forma desse mundo e aí me torno um idiota, me torno uma pessoa sem nenhum tipo de propósito. Que acorda pela manhã pensando: vou ter que trabalhar, né, para ganhar o meu dinheiro, para comprar as minhas coisas inúteis para minha vidinha inútil. Aí vou ficar o dia inteiro trabalhando, e aí num trabalho inútil, né, num estilo de vida inútil. Quando eu bater o cartão e voltar para minha casa inútil, para o meu estilo de vida inútil, para uma família inútil. Quando eu falo sobre inconformismo, é: não ganhe a forma desse mundo. O mundo tem um padrãozinho que ele segue, inútil. Inútil, que está todo momento pensando em si próprio. Mas o discípulo radical, ele é inconformado, quer dizer, ele não ganha a forma desse mundo. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. É interessante como as pessoas são inconformadas com aquilo que lhe apraz, ou aquilo que traz benefício próprio, mas aquilo que salva o outro, socorre o outro, aquilo que não traz um benefício imediato próprio, porque benefício sempre vai ter a partir do momento. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Então sempre terá benefício em fazer ao outro, mas nem sempre eu vou presenciar isso aqui. Nem sempre eu vou ver isso ou tocar nesse benefício aqui. Tem coisas que acontecem no mundo espiritual que a gente não sabe. E a ideia do pluralismo estraga isso. Outra ideia que estraga isso, e Stott coloca aqui na página 15, é o materialismo. A segunda tendência secular muito difundida é o materialismo, o qual nós temos que aprender a resistir. O materialismo não é simplesmente uma aceitação da realidade do mundo material. Se assim fosse, todos os cristãos seriam materialistas, pois acreditamos que Deus criou o mundo material e disponibilizou as suas bênçãos a nós. Deus declarou a ordem material também por meio da encarnação. Quer dizer, a questão não é o material, é como nós enxergamos tudo isso. O materialismo é uma preocupação com coisas materiais que podem abafar a nossa vida espiritual. Entende? Ele começa a aprofundar sobre esse tema. No entanto, Jesus nos diz para não armazenar tesouros na terra e nos adverte contra a avareza. É interessante que quem condena às vezes a gente fazer algumas campanhas que a gente faz para captação de recursos, vender os nossos cursos aqui, a escola que nós temos, etc., são pessoas que não fazem absolutamente nada pelo próximo. Sabe o que é avareza? Que o John Stott cita aqui na página 16? Ele nos adverte contra a avareza, falando que Jesus faz isso. A avareza é sede por possuir mais. Eu preciso do carro do ano, eu preciso da casa melhor, eu preciso dessa roupa melhor, eu preciso sempre querendo alguma coisa melhor. Eu já investi já alguns milhões nesses projetos. Alguns milhões nesse projeto. E sabe quanto dura para mim um calçado? Um sapato, por exemplo? 2, 3 anos pelo menos. Pelo menos. Eu tenho um calçado meu que durou 7, 8 anos. Sabe quanto dura para mim uma camisa? Pergunta para Karine, minha esposa. Uma camisa para mim? Nossa, dura anos. Você acha que todo mês eu saio em shopping comprando as coisas? Eu não tenho sede por possuir mais. Por isso Paulo fala aos Filipenses: eu aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Eu sei ter muito e sei ter pouco. Como eu sempre testemunhei para vocês, e vocês sabem, eu sei ter muito, sei. Sei almoçar, jantar no restaurante francês na Europa, sei, claro. Aprendi, convivi muito com isso. Agora, eu sei comer carne crua ou passar fome em selva, em mata, no meio de povoado do sertão, tomando aquela água barrenta, a água com aquelas ranzinhas dentro lá, e a tiazinha pega assim um copo d'água, assim a ranzinha pula e dá o copo d'água pra você. Eu sei o que é fazer isso também, eu vivi muito isso.
Agora, a avareza é sempre a gente não se satisfazer em Deus, querer sempre alguma coisa material a mais para abafar a nossa infelicidade, a nossa vida infeliz, a nossa vida medíocre. Aí vem a ideia do materialismo. Ele vem falando, o mesmo faz o apóstolo Paulo nos impelindo, quer dizer, nos empurrando a desenvolver um estilo de vida de simplicidade. Vai ter um módulo aqui, um capítulo que ele trata só sobre simplicidade, gosto muito. Generosidade e contentamento, extraindo tal padrão de sua própria experiência, de ter aprendido a estar contente em qualquer circunstância, Filipenses 4:11, como eu citei para vocês aqui agora. A vida na terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez. Uau! Uau! Uau, uau! Você prestou atenção nisso aqui, ó? A vida na terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez. Quando você nasce e quando você morre. Nasce sem nada e morre sem nada. Essa é a vida na terra. A terceira tendência contemporânea que nos ameaça é o relativismo ético. Aqui ele pega pesado. Relativismo étnico. Todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. Isso é verdade, especialmente no Ocidente. As pessoas se confundem diante da existência de qualquer absoluto. Na ideia do mundo aí fora não tem a verdade absoluta, não tem o absoluto, tudo é relativo. Depende. Eu nasci assim. Deus é que me fez assim, por isso que eu sou assim, tudo é relativo. As pessoas no mundo aí fora não compreendem que para ser um discípulo radical, a gente tem que aprender o seguinte. É verdade, você nasceu assim, você tem esse desejo e tal, beleza, mas não é isso que conta. O que conta é nascer de novo. Para aqueles que entendem que nasceram homossexuais, nem vou discutir isso. A pergunta que eu faço é, e aí, quando é que você vai nascer de novo? Eu nasci com esse sentimento de ódio e tal, e tal. Mas quando é que você vai nascer de novo? Porque Jesus não convive com as pessoas que nasceram. Ele convive com as pessoas que nasceram de novo. Jesus não habita em quem nasceu. Jesus habita em quem nasceu de novo. Essa é a grande questão. Eu não vou discutir sobre como você nasceu. Não vou discutir sobre essas questões biológicas, fisiológicas, né? Não vou nem entrar na ciência, ok? A questão é, vos é necessário nascer de novo. Jesus conversa com Nicodemos sobre isso aí. Esse é o ponto. Mas é relativo, esse é o seu ponto de vista. Tem um monte de gente que vai entrar aqui e vai falar, mas esse é o seu ponto de vista, porque não aceita o absoluto. E Deus não negocia os seus valores e princípios. Deus não se molda a esse mundo. Por isso o discípulo radical. Por isso o tema desse capítulo aqui, inconformismo. Quer dizer, Deus não ganha a forma desse mundo e tampouco quer que eu e você ganhe. Tome cuidado quando for falar isso, quando for usar essas expressões. Esse é o seu modo de pensar. Pode ver que no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, onde todo dia a gente interage. E lá, eu não acredito que... Não, acho que nunca falei isso, não. Nunca falei. Olha, esse é o meu, tá? Eu acho isso e tal. O máximo que eu posso dizer, olha, não é a Bíblia que está dizendo. Esse é um pensamento próprio. Posso estar errado. Ok? Mas é o meu pensamento. Não é Deus. Eu não falo assim, mas depende do seu ponto de vista, porque é o meu ponto de vista e tal. E aí vira essa bagunça que tá sem padrão. O mundo atual gosta da anarquia. Tem um monte de crente que saiu das denominações que, na verdade, é um bando de bunda mole anárquico. Anárquico. Gosta só da zoeira, da zona. Ele sai de um extremo de ter que ser obrigado a pagar o dízimo, dar aquela oferta de sacrifício e tal, para agora ser um avarento, desgramado, que não faz o quê? Que não oferta, não contribui, não investe em pessoas, não socorre pessoas. Ele sai da desgraça de ter que frequentar o culto todo dia, porque senão vai para o inferno, para agora ele simplesmente viver sozinho, sem nenhum tipo de relacionamento, de comunhão. Tem um monte, a maioria que entra até na comunidade nossa do WhatsApp, são pessoas anárquicas, que eu sempre as convido para sair, sai, vai embora, vai para sua vida, porque você não quer viver um padrão de Deus para sua vida, você não quer entender esse padrão e adaptar a sua vida a um padrão de Deus, a verdade absoluta que é o Cristo. Você não quer fazer isso. Nós precisamos viver esse padrão que é Cristo.
exemplificar com a nossa vida. Nós precisamos exalar esse Cristo com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas ações e com as nossas reações. É isso que nós precisamos fazer. É isso. E é exatamente isso que o Uzi está colocando. Tem gente dando grana para crescer. Tem muita gente querendo comprar Deus. Tem muita gente querendo vender a Deus. E nós precisamos entender que Deus não é relativo. Agora, prova então, Everton, que Deus existe. Aí é uma questão de fé. Aí é uma questão de fé. Só por fé. Só por fé. Olha só o que ele diz, ó. A moralidade é basicamente arbitrária, na página 17. Eu estou citando as páginas porque você recebeu o PDF desse livro aqui no grupo de WhatsApp. Então você tem como acompanhar. A moralidade é basicamente arbitrária. Escreve ele complementando em versos livres. Tudo depende de você, de onde você está. Tudo depende de quem você é. Tudo depende do que você sente. Tudo depende de como você se sente. Tudo depende de como você foi educado. Tudo depende do que é admirado. O que é correto hoje será errado amanhã. Alegria na França, lamento na Inglaterra. Tudo depende do seu ponto de vista. Austrália ou Tokumbutu? Em Roma, faça como os romanos. Se os gostos acabam coincidindo, então você tem moralidade. Mas onde existem tendências conflitantes, tudo depende, tudo depende. É assim. A gente vê agora essas polarizações, essas brigas no Brasil aí. Tudo depende. Tudo depende. Olha só como as pessoas elas classificam algumas coisas. Depende de quem está falando, né? A verdade ela é tão relativa hoje que depende de quem fala. Se tal pessoa falar, por exemplo, sobre matar, é do diabo. Se tal outra pessoa falar sobre o matar, é de Deus. Essas profecias que tem aí, essas profetadas de monte, tudo relativo. Tudo relativo. Deus é absoluto e não se molda em nada disso. Olha só. Essa parte aqui eu só vou ler esse texto aqui para a gente encerrar com o quarto ponto que ele aborda aqui. Ó. Jesus nos diz também, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6,46. Confessar Jesus como Senhor, mas não viver uma vida com Ele em obediência, é como construir uma vida sobre areia. Novamente, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, diz ele no cenáculo, João 14:21. Quando eu falo em mandamentos, em obediência e tal, eu não estou falando sobre a lista de regras. Você já sabe como é que eu trato essa questão. Nós vivemos uma vida de obediência a Deus a partir de uma transformação que acontece dentro de nós. E não uma lei vazia que você segue para ir para o céu. Ninguém segue lei ou obedece a Deus para ir para o céu. Você vive uma vida de obediência porque encontrou a salvação. E a salvação opera dentro de você uma transformação tal que você vive uma vida semelhante a de Cristo e uma vida mais parecida com Ele, uma vida que agrada a Deus. É assim que funciona. Chegamos agora à quarta tendência, que é o desafio do narcisismo. Meu Deus do céu! Se você, olha, narcisismo é a palavra principal para a igreja evangélica e a igreja católica atual. É a palavra principal. Narciso, na mitologia grega, foi um jovem que viu seu reflexo em um lago, apaixonou-se por a sua própria imagem e caiu dentro da água e se afogou. Assim, narcisismo é o amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo. Nos anos 70, o narcisismo se expressou por meio do movimento potencial humano, que enfatiza a necessidade da autorrealização. Nos anos 80 e 90, o movimento da nova era imitou o movimento potencial humano. Aí cita alguns personagens daqui. Okay? De acordo com ela, a boa notícia é: sei que existo, portanto eu sou. Sei que a força divina existe, portanto ela é. Já que sou parte dessa força, sou o que sou. Quer dizer, é o ser humano em si mesmo, se empoderando por si mesmo. Eu sou filho do rei, então eu tenho que... É sempre para si próprio, é o amor excessivo a si próprio. Não precisamos que um Salvador surja em algum lugar e venha até nós. Podemos ser o nosso próprio Salvador. Deixa eu dar um recado para você que é um evangélico, um católico, religioso e acredita até hoje que se você obedecer a Deus, você vai para o céu. Se você acredita nisso, você é um narcisista sem saber. Deixa eu te explicar melhor. Se você acredita que você tem o poder de salvar a sua própria vida, quer dizer, você é tão foda, você é tão bom, você é tão espetacular, que você consegue se salvar. Uau, narcisismo. Porque na verdade a Bíblia classifica a gente como nada. Nada, nesse ponto nada.
Não temos nenhum poder para isso, para se salvar. O cristão é aquele que entendeu que não consegue se salvar. E ele precisa de um salvador para isso. E esse salvador chama-se Jesus, que é o Cristo. Por isso, cristão. Não seja narcisista. Você não consegue por você. Não é a sua sabedoria. Melhor, não é o seu sacrifício. Não é o seu dinheiro. Não é a sua oferta de sacrifício, não é o seu voto, não é esse jejum tosco que na verdade é passar fome querendo comprar Deus. Isso é gnosticismo, isso não é fé, isso não é jejum bíblico, não é oração bíblica. Você é o tipo de pessoa que se ajoelha no chão, oh Deus eterno, Deus Abraão, Isaac, Jacó, e blá 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 blá, e fala, pede. Aí quando Deus quer falar, você levanta e vai embora. Narcisista. Pensa só em si, somente em si próprio. Somente para que você desenvolva, para que você tenha. No mínimo 70% das pessoas que entram no meu grupo de WhatsApp são assim. E eu percebo por algumas colocações, eu percebo, sabe pelo quê? Por algumas postagens que a gente faz e pum, a pessoa sai. Opa, peraí. Ela se incomoda quando pega na carne, se incomoda porque ela quer alimentar a carne, ela quer preservar a carne, ela quer preservar o seu ego, o seu eu, como diz Freud, o seu auto-ego, o seu super-ego, ele está inflamado a todo momento. E você quer alimentar isso. A galera aí dos desigrejados é isso. Desigrejado é aquele que entendeu que é o seu próprio Cristo. Esse é um desigrejado. Não é aquele que não tem denominação. Eu não tenho denominação há 16 para 17 anos. Mas não sou engodado em mim mesmo, preciso de Cristo, preciso dos meus irmãos, preciso estar em comunhão, preciso ser útil, relevante nesse mundo. Que diminua eu, que cresça o Senhor em mim e através de mim. E assim vai. Narcisismo é uma luta violenta, porque o mundo a todo momento nos empurra a fazer o quê? Goste, se ame, se ame. Vai para os coaches da internet hoje em dia, vai para os coaches evangélicos aí. Se ame, se ame. Eu sei que nós temos que nos amar, mas a mensagem, o cerne da mensagem é essa: se ame, se ame, se ame, se adore, se goste. Vai pegar a Lana Holder lá com a igreja da inclusão. Igreja inclusiva é aquela que pensa somente em si própria. Porque eu quero adaptar Deus dentro da minha vontade, do meu desejo, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Então, que igreja inclusiva? A cruz exclui quem não quer carregá-la, a cruz exclui quem não quer vivê-la, a cruz exclui quem não crê num Cristo que morreu por nós, a cruz exclui quem não quer nascer de novo, a cruz exclui pessoas que vivem pela sua própria carne, porque a Bíblia diz em Gálatas 5 que o Espírito e a carne militam um contra o outro, eles se opõem um ao outro. Como é que inclui, pelo amor de Deus? Que idiotice, que retardadice é essa evangélica? Uns panaca pregando um monte de coisa assim, um Gondim, o Caio Fábio, o Ed Renekiewicz. Mas eles têm história. E daí? E gente que tem história é tudo santo, é isso? Então vamos pegar uma múmia então e colocar na sala da nossa casa e pronto, a casa ficou santa agora. Vamos deixar de ser igreja, vamos para o museu então, se o negócio é história. Que história? Princípios, valores são inegociáveis. Inegociáveis. Não existe vida cristã inclusiva. Não existe. A cruz é a maior prova de Deus da exclusividade. Narcisismo. Aí eu nasci assim, sou assim. Mas eu fui criado assim, por isso que tá bom, agora pode ser criado diferente. Mas não tive pai, agora você tem Deus. Mas não tive irmão, agora você tem Jesus. Mas não tive Senhor, agora você tem o próprio Jesus. Agora tem. Mas a pergunta é, nós estamos dispostos a negar a nós mesmos? Nós estamos dispostos a negar a nós mesmos? Estamos dispostos a negar a nós mesmos? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E eu encerro aqui com... E você leia depois esse capítulo todo, tá bom? Por gentileza. O capítulo 1, Inconformismo. O livro à disposição do grupo. Olha só. Não devemos ser como caniços agitados pelo vento, dobrando-nos diante das rajadas da opinião pública, mas tão inabaláveis quanto pedras em uma correnteza. Entendeu o que ele diz aqui? Não importa o que as pessoas vão pensar. Não importa o que as pessoas vão dizer.
Não importa o que o sistema está ensinando. Não importa se eles vão me excluir. Não importa se eles não gostam de mim. Não importa se eles não vão me aplaudir. Não importa se a família vai virar o rosto. Não importa se o pessoal daquela denominação agora vai me chamar de endemoniado, perturbado, e vai ficar me enchendo o saco direto. Aí, volta pra cá, tá desviado, não sei o quê. Não importa. Não importa o que vão dizer, o que vão pensar. O que importa é o que Cristo pensa, o que a palavra vem e me ensina. É isso que importa. Que nós sejamos rochas, que nós sejamos firmes, que nós sejamos constantes, que nós não venhamos a nos conformar com esse mundo. Isso é ser um discípulo radical. Discípulo radical é aquele que é inconformado. Discípulo radical é aquele que não se conforma, não ganha forma desse mundo. Que Deus nos ajude nessa empreitada. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Que manancial essa live, a Silvia colocando. Amém, glória a Deus, Silvia, tamo junto. Muitos estão pregando que convém, não que realmente é certo segundo a Bíblia. É verdade, Tainá, é verdade. Aline, Regine, verdade demais. Regina, saindo as pérolas aí, Jussá? Vamos trabalhar para o Pai crescer, amém, Uzi, amém. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Essa canção, ok? Sempre lembrando que Deus é o padrão, não eu. Porque tem uma galera fazendo isso, Regina, mas colocando que eles são o padrão. Cuidado, tá? É você assim mesmo, não quer nem aí compensar e tal. Desde que eu seja parecido com Cristo. Eles têm que me odiar por causa de Cristo em mim. Não porque sou um idiota, não porque roubo, sou nego, falo mal dos outros, roubo os outros, não porque. Ok? Maravilha, Vanessa, Juliana, Ângela, o pessoal que tá aqui embaixo, um abraço. Vamos orar, Papai do Céu, então? Vamos orar? Ó, eu queria que você fizesse o seguinte. Pastor, o que você achou da profanação nos altares? Tem tudo a ver com o assunto aqui. O que eu achei? Profanação. Só um detalhe aqui, não existe altar. Esse negócio de altar é uma carnalidade da igreja evangélica e igreja católica. Tem altar. Agora, profanação em nome de Deus e nos templos é o que mais tem hoje em dia. Com política ou sem política, sempre teve. E nós somos jogados para fora disso. Ok? Olha só. Olha só. Se afastar da igreja evangélica vai ser um grande benefício, então. Então que continue. Porque a igreja evangélica está corrompida faz muito tempo já. Ok? O problema é se afastar de Cristo. Aí não. E eu não vou explicar essa parada agora, eu posso explicar amanhã na live de amanhã com vocês, tá bom? À noite. Amanhã à noite, amanhã, 7 da noite, horário de Brasília, eu tô ao vivo com vocês de novo, tá bom? Ó, pedi um favor pra vocês antes da gente orar, a gente vai orar aqui. Vocês tirarem um print. Aqui, ó. Deixa eu tirar meu marcador aqui, que é o marcadorzinho do país do Chile. Aqui. Tirarem um print e postar na sua rede social e me marcar, pode ser? Jogar isso pra fora? Aí a gente incentiva o pessoal a ler esse livro, vir pro grupo pra ler esse livro aqui. Tá bem? Vamos lá. Aqui embaixo. Maravilha. Coloca na sua rede social, por favor. Nas duas redes sociais, coloca lá. E marca a gente pra gente repostar também. Assim a gente consegue incentivar mais pessoas a vir refletir com a gente aqui. Terça e quinta de manhã, 7 da manhã, eu tô ao vivo aqui com vocês. Segunda, quarta e sexta, 7 da noite, eu tô ao vivo com vocês também. Sempre com estudos, reflexões. Tem lives que a gente faz de pergunta e resposta. Muito bem, vamos orar pro Papai do Céu. Em nome de Jesus aqui, ó. Vamos lá. Já pago já, Vanessa, antes aqui, aí você tira, tá bom? Vamos orar, aí eu já pago aqui, ó. Vamos lá, Eric. Chegou o print? Beleza. Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, por esse dia de vida. Obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado, ó Deus. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que essa palavra ministrada nessa manhã, Deus, esse devocional, que entre em nosso coração de maneira profunda e crie raízes, ó Deus. Que esse espírito de inconformismo faça parte de nós. Que nós venhamos a entender os seus princípios e venhamos a não nos conformar com esse mundo, a não viver uma vida de pluralismo, materialismo, uma vida, ó Deus, de onde nós queremos ser o protagonista de tudo, ó Deus, de narcisismo, como foi falado. Nos ajuda, Senhor, a vencer a nós mesmos. Nos ajuda a vencer, ó Deus, as concupiscências da nossa carne. Nos ajuda a alimentar o Espírito e crescer mais no Senhor. E eu peço que cada um que está aqui, ó Deus, receba da tua porção, receba da tua presença.
presença, receba da tua graça, receba, Senhor Deus, da tua orientação, da tua sabedoria, para que tenha um dia extraordinário, para que tenha uma semana fantástica, espetacular, maravilhosa, Senhor, na tua presença. Que possamos, Senhor, ser pessoas relevantes, ó Deus. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor levante cada um que está aqui para estar comigo nessa jornada, de nós sustentarmos missionários, cuidarmos, apacentarmos a vida deles, potencializarmos eles, comprarmos crianças, abrirmos orfanatos, ó Deus, levarmos água para aquele que não tem, enfim, sermos a resposta para esse mundo em caos. A resposta não está na política, a resposta não está na instituição evangélica, católica, não está no mundo capitalista, nem em outros sistemas. A resposta está no Senhor, que nos coloca para sermos tais aqui nessa terra. Em nome de Jesus, nos usa, Senhor. Nos usa, nos usa, nos usa, nos usa. Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, que nós possamos nos transformar de glória em glória todos os dias, até chegarmos àquilo que o Senhor deseja de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.